Você que está aí me assistindo, se lembra de Carlos Palacios? O atacante chileno que passou pelo Inter e hoje defende o Vasco. Ele deu uma entrevista e falou sobre o período que esteve no Beira-Rio. Quer saber o que ele disse? Então espera a vinheta e vem comigo. Fala aí, meu povo! E aí, tudo bem? Marinho Saldanha por aqui para mais um vídeo do canal e o assunto é Carlos Palacios e uma entrevista que ele deu para a Rádio ADN do Chile. Falou sobre o momento dele também, sobre quando ele passou pelo Inter. Então te inscreve no canal se você não é um dos mais de 5.000 inscritos que nós já temos. Me deixa teu like, ativa o sininho de notificações e bora pro vídeo. Pois foi isso, Palacios foi perguntado sobre diversos assuntos numa entrevista para a Rádio ADN do Chile. Eu começo lembrando como esse jogador parou no Beira-Rio. Ele era um atleta do União Espanhola, equipe pequena lá no Chile, que despertou um grande interesse do Inter, então treinado por Miguel Ángel Ramírez. O Ramírez entendia que ele poderia ser aquele ponta-meia que participasse do jogo coletivo e chegasse com qualidade na frente. O Inter pagou aproximadamente 2 milhões de dólares por ele e trouxe o jogador para o Beira-Rio. O anúncio foi repleto de expectativa. O Inter acreditava que tinha contratado um baita jogador. Até porque o cartaz dele no Chile era muito grande. Ele era considerado o futuro da seleção chilena. Com 20 e poucos anos, já tinha participações pela seleção principal e era visto como um grande jogador do momento do futebol do Chile, o principal futuro atleta da seleção. Mas o que a gente viu em Porto Alegre não foi nada disso. O Palacios sofreu com a adaptação logo no começo. Foi defendido várias vezes pelo Ramírez, que disse que era muito difícil um jogador de 20 anos, com um filho pequeno, num novo país, conseguir se adaptar ao futebol rapidamente. Mas o Inter cansou de esperar. O Palacios não conseguiu render, não conseguiu jogar, jamais foi titular, não fez nenhum gol. Acho que deu só uma assistência e ele jogou melhor quando jogou centralizado e não aberto na posição que se esperava que ele fosse ser utilizado. Não demorou muito para ele virar reserva e perder muito espaço no time. Ele foi perguntado sobre esse momento no Internacional e ele disse o seguinte, que ele passava muito tempo com a seleção chilena e que teve uma vez que ele foi para a seleção e o Inter ganhou uma série de partidas seguidas. Quando ele voltou da seleção, o técnico disse que não sabia onde encaixar ele no time. Daí ele ficou participando pouco dos jogos e acabou não rendendo o esperado. Nesse momento, ele já não se referia ao Ramírez, que tinha ido embora do Inter. O técnico que fez isso, que teve essa sequência de vitórias, foi o Diego Aguirre, que acabou não aproveitando o Palacios. E ele também falou sobre a saída do Internacional, porque depois de 2021 a expectativa era que ele tivesse melhor adaptado e pudesse render, jogar o que tanto se esperou dele. Mas o Palacios disse o seguinte, que ele acabou 2021 jogando bem, mesmo sem ser aproveitado, e que em 2022 ele sabe que errou. Ele cometeu vários erros porque ele já não queria mais seguir no Inter. Tava de qualquer jeito, tava tirado, tava querendo ir embora. E daí ele cometeu erros, não estava em forma, né? Se reapresentou um pouco acima do peso e tal, não estava se esforçando, daí o Inter não colocava ele para jogar, o Medina mal utilizou ele e ele forçou a saída do Inter, essa é a verdade e ele admitiu isso em outras palavras nessa entrevista. O Palacios foi o principal investimento do Vasco para essa temporada. O time carioca pagou aproximadamente 8 milhões de reais por ele, mas lá no Rio de Janeiro ele também não aconteceu. Não conseguiu sequência, não conseguiu bons jogos e agora pode inclusive voltar para o futebol chileno. Na mesma entrevista, o Palacios ouviu um conselho do Jorge Valdívia, aquele meia que passou pelo Palmeiras de tanto sucesso no futebol chileno. O Valdívia disse que o
não é o momento do Palácios voltar para o futebol chileno. Disse que ele tem que se esforçar e permanecer no Brasil, que está num clube grande como é o Vasco, que o Conca passou pelo Vasco, é um jogador que tem características semelhantes a ele, que ele tem que ser firme e forte e aguentar permanecer no futebol brasileiro. Mas, entre outras coisas, o Palácios falou que se chegar a proposta vai pensar e mostrou interesse em voltar para o futebol do Chile, que lá ele ficaria mais próximo da seleção. Ele ainda criticou o futebol brasileiro, disse que no Brasil as coisas nos clubes acontecem de forma estranha, que as coisas não são tão sérias, disse que o futebol brasileiro tem problemas. Imagino que ele tenha se referido à troca de treinador, a negociações, a esse tipo de coisa, porque não tem grandes coisas que ele possa saber sobre o futebol brasileiro com tão pouco tempo aqui no Brasil, né? Mas foi isso, o Palácios pode deixar o Vasco, o Inter já não tem mais nada com isso, mas ele lembrou a saída do Inter, disse que a culpa foi dele e realmente foi. E ele não queria, estava gordinho, estava cheinho, não podia jogar. E ele foi embora, o Inter pelo menos recuperou parte do dinheiro que investiu nesse jogador. E daqui a pouco eu volto com mais vídeos aqui no canal. Tchau!